Bom, vamos lá, gente. Bom dia. Deixa eu pegar meu óculos perto. Pra ir. Pode. Vou fazer as citações aqui. Antes de fazer, a gente estava vendo o Cassir, né? Eu cheguei a citar, eu acho, na aula de terça, o comecinho, né, do 6º capítulo, que é o capítulo sobre a terceira crítica. Daqui a pouco eu volto para cá. O que eu achei interessante, embora eu tenha falado, né, já sobre filosofia prática, pensando na fundamentação e na crítica da asa prática, aqui eu não pedi para vocês lerem, tá? Isso aqui só para dar um apanhado geral, né? Os capítulos 4 e 5. O capítulo 3 é onde ele trata da crítica da razão pura, né? No 4 e no 5 ele vai tratar da filosofia prática, tanto da moral como da história, da moral, né? Da história. O que talvez seja interessante a gente dar uma olhada, até acho que foi à noite, não sei se alguém perguntou aqui sobre a história, acho que foi à noite que perguntaram, não sei se você lembra. Enfim, eu fiquei pensando nisso, e esse slide fala um pouquinho sobre a questão da história, que vai ter um pouco a ver com a questão da faculdade de julgar, teleológica, segunda parte. Bom, eu estava, né, nas aulas anteriores, nas 2 aulas anteriores, né, só na penúltima eu falei mais sobre a filosofia moral, filosofia prática. Falei sobre a fundamentação, né, da metafísica dos costumes e a crítica da razão prática, que são 1785 e 1788. Nesses capítulos, então, o Cassir ele fala, né, também desse período entre a crítica da razão pura, né, 1781, e a crítica da faculdade de julgar, que é o objeto do capítulo 6 do livro dele. E como eu comentei, acho que isso eu comentei nas 2 turmas, o capítulo sobre a terceira crítica é maior que o capítulo sobre a primeira crítica, o que é um tanto curioso, né? Porque, como eu comentei, normalmente se dá muito mais ênfase à crítica da razão pura, né? Ainda mais num livro que supostamente tem um caráter introdutório. O próprio livro do Adam Wood, né? Tem vários capítulos sobre a crítica da razão pura e vai ter um capítulo, basicamente, sobre a terceira crítica. Então, em geral, né, se apresenta a primeira e o resto, né, de maneira mais incidental. Mas o Cassir já estava aí com um interesse muito grande na terceira crítica, o que tem a ver com a filosofia que ele próprio vai desenvolver depois, a filosofia das formas simbólicas, enfim. Mas é uma questão que dá, assim, pano para manga entre os comentadores, depois, enfim, o livro do Lebrun, que eu mencionei, né, o Kant e o Fim da Metafísica, ele dá também uma importância grande para a terceira. Então, interessante pensar nisso, né? Bom, então, lá na filosofia teórica, tá? Então estou vindo da filosofia teórica, né, do âmbito da crítica da razão pura. Naturalmente, a partir daquela configuração, né, em que o Kant tinha armado para explicar o conhecimento teórico, o conhecimento da natureza, do ponto de vista, né, daquela conjunção de entendimento e sensibilidade, que permite pensar a regularidade dos fenômenos, né, as leis da natureza, em função justamente, né, do modo como o nosso entendimento, via categorias, via princípios, organiza a experiência. A partir disso, era natural, né, e fazia parte do projeto, pensar uma metafísica da natureza. Porque a metafísica, o Kant, insistindo nisso, aqui
né, eu coloquei os três termos aqui, né, que são metafísica da natureza, metafísica da história e metafísica dos costumes, que está no título do livro. O Cassirer dá uma certa ênfase para isso, mas sempre lembrando, o que o Kant entende por metafísica? É a instância transcendental que condiciona a nossa experiência. Isso. A instância transcendental que, né, ele situa, digamos assim, a subjetividade, ao que os neocantianos tentam desassociar um pouco, né, afastar dessa ideia de subjetividade, então, mas mantém-se o transcendental em toda uma discussão do final do século XIX, neocantianos, fenomenologia, Russell, né, essa ideia de transcendental se conserva, mas de algum modo tentando, no caso do Russell nem tanto, mas tentando tirar essa noção de subjetividade, ou sobretudo a ideia, né, de uma subjetividade que está aqui, o mundo que está aqui, a dualidade, né, aquele problema que eu já mencionei algumas vezes. Bom, então é a instância, né, a gente poderia pensar assim, quer dizer, eu tenho o mundo físico, tá? Vou colocar assim, né, a física, e a palavra metafísica sugere, né, aquilo que está fora da física, ou além da física, né? Só que no caso, né, eu costumo usar, né, falar que em vez de pensar a metafísica além da física, seria o caso de pensar ela aquém da física, porque na verdade é toda essa rede de pressupostos, né, de princípios, de condições de possibilidade, a partir das quais nós organizamos a experiência, né? Então, aqui a gente teria a experiência e aqui o domínio, né, do transcendental. Ora, uma vez que, e isso pauta, no primeiro momento, né, a conhecimento da natureza que é próprio da física, né, então aqui trata-se de conhecer a natureza, mas essa mesma estrutura, né, o Kant vai usar para pensar, digamos, todas as instâncias em que o ser humano atua no mundo, seja conhecendo, seja agindo, né, seja tomando decisões de caráter moral, seja produzindo obras artísticas, né, seja eventualmente pensando de um outro ponto de vista no mundo, no caso do juízo teleológico, ou até no caso da religião, né, que ele vai explicar, tem um livro de 1793 que é A Religião dos Simples Limites da Razão. Então, isso vale aqui para o conhecimento, né? Então, nesse caso, a gente teria uma metafísica da natureza, que é como se fosse um desdobramento do que o Kant está fazendo ali na Crítica da Razão Pura, né? Ele já arma os princípios, quando ele fala dos princípios do entendimento, né? Ele já arma ali um conjunto, né, de princípios que vão funcionar como base para pensar mais amplamente os princípios metafísicos de uma ciência da natureza, né, Naturwissenschaft, né, que em alemão muitas vezes a gente traduz por física, né, estavam pensando talvez incluindo a química, né, não a biologia, mas o que a gente chamaria de ciências naturais ou exatas, né, que a matemática tem uma importância muito grande. Então, esse livro de 1786 seria um desdobramento de uma coisa ali que ele fez, quer dizer, tem diretamente a ver com o que a gente viu, né, nas primeiras aulas, na nossa leitura da Crítica da Razão Pura, né, pensar a natureza desse ponto de vista a priori. Ele está desdobrando, né, tirando consequências, digamos assim, do que ele constituiu ali como base do sistema. Mas, como a gente já viu também, ele vai expandir isso, por exemplo, para o âmbito da metafísica dos costumes, né? O que a gente viu, né? Tem um livro que chama Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que é de 1785, e vai ter um outro que se chama Metafísica dos Costumes, né? Então, em 1785, a Fundamentação, e em 1798, ele vai escrever a própria Metafísica dos Costumes, que se divide em doutrina do direito e doutrina
né, da virtude. Poderia pensar aqui, né? Direito e ética como duas divisões a partir do princípio moral, né, que é o imperativo categórico. Basicamente, a diferença, né, acho que eu mencionei isso na aula da noite, não lembro se eu mencionei de manhã, mas a diferença entre ética e direito está no fato de que o direito tem o poder de sancionar, né? Então, no direito você estabelece consequências para as ações que são consideradas imorais, né, que são consideradas erradas, ao passo que na ética não está em jogo a sanção, não está em jogo punição, e está em jogo, e é fundamental também pensar a intenção por trás da ação. Ao passo que no direito isso não importa, importa como você agiu, importa o que seria o aspecto externo, né, da ação. Mas enfim, então, os costumes são esse âmbito da moralidade. E a gente viu nas duas últimas aulas como que o Kant, de maneira bem análoga, né, ao que ele havia feito no âmbito da ciência, né, ao pensar o conhecimento teórico, ele vai pensar a moral tentando estabelecer uma metafísica do âmbito moral, em que haveria um princípio transcendental, a priori, que é o imperativo categórico, que seria uma formulação formal, abstrata, etc., que de algum modo daria conta da diversidade de conteúdos morais que aparecem na realidade fenomênica dos seres humanos, e com isso funcionaria de critério, né, para pensar o âmbito moral, as ações, né, como a gente julga as ações humanas e assim por diante. E essa mesma estrutura, como eu já adiantei, ele vai, né, falei sobre isso na última aula, ele vai trazer para o âmbito do belo, né, seja o belo da natureza, seja o belo da arte, né, ou seja, como que nós vivenciamos isso, né, como que nós temos essa experiência do belo, a experiência artística. Quais seriam, nesse caso, as condições de possibilidade, os princípios a priori, etc., que permitem pensar essa experiência em termos universais, né? Quer dizer, a ideia é sempre aqui encontrar universalidade e necessidade. Mas a necessidade que tem aqui, né, no âmbito da física, no caso desses outros âmbitos todos, vai ser um outro tipo de necessidade, que aí é de caráter puramente transcendental, digamos assim, ou puramente subjetivo, mas subjetivo no sentido de subjetividade universal, quer dizer, própria a todos os seres humanos, ou como Kant às vezes diz, todos os seres racionais, né? Supondo que houvesse seres racionais em algum outro canto do universo, né? Então, ele vai expandir isso para a arte, vai expandir isso para uma reflexão teleológica sobre a natureza, né, que é, vamos dizer, o que está aqui na segunda parte desse livro, mas tem também uma metafísica da história, que eu não tinha mencionado, né, a qual o Cassirer se refere, o Wood também, né, ele dá uma certa importância para a história, que o Kant também desenvolve nesse período, né? Então, esse período é um período em que o Kant, bom, na verdade, como eu já falei, né, daqui para frente ele vai produzir muito, né, a partir dessa filosofia, né, do sistema, dessa base que ele firmou aqui, ele vai, né, procurar pensar uma série de coisas e vai escrever muito, produzir muito, publicar muito e assim por diante. Tá? Bom, então, aqui, né, eu tinha a partir desse capítulo feito um slide colocando a metafísica dos costumes. Ele vai se perguntar qual o fundamento, que é a pergunta que está na fundamentação da metafísica, né? Vou subir um pouquinho aqui o slide, se eu conseguir. Pronto. Aqui ele vai buscar especificamente o fundamento, né, mais geral, o princípio, ele chama de princípio supremo da moralidade, que é o imperativo categórico que a gente viu, que faz isso aqui. E quais os princípios? Então, a partir do imperativo, ele pensa uma série de princípios que seriam
derivados, né, dele, que ele vai discutir na crítica da razão prática. E depois, né, ele vai, mais adiante, escrever o que seria justamente essa metafísica dos costumes, para a qual ele já tinha colocado aqui o fundamento. Um certo modo de pensar o direito e a ética, e aí, vamos dizer, virtudes de vários tipos, né, a partir do imperativo categórico. Ao mesmo tempo, ele está pensando a história. Tem, então, alguns textos, né, em que ele aborda a história, que são textos menores, eventualmente publicados em revistas, né, que tinham um caráter, vamos dizer, até certo ponto de divulgação, de entrar em debates, né, que eram debates correntes da época, que é esse texto, Ideias de uma História Universal, parará, né, tem uma continuação, um título longo, e a resposta à pergunta, que é o esclarecimento, que é um texto muito conhecido, né, que talvez vocês já tenham topado com ele em algum momento, que é onde o Kant procura caracterizar o que seria o iluminismo, né, o esclarecimento. Traduz-se de maneiras diferentes, né, a palavra Aufklärung, né, pode se traduzir por iluminismo ou esclarecimento. Mais ao pé da letra tem o sentido de esclarecimento, né, se usa muito em alemão essa expressão, né, Aufklären, como esclarecer. Mas é também, né, a época das luzes, etc. Enfim. Nesse texto, alguém já leu, já conhece esse texto do Kant? A maioridade. Qual que é a tese principal? E é imperativo que a gente se torne autônomo. Se torne autônomo, né? Antes de tudo, no âmbito do próprio pensamento. Né? Quer dizer, isso é o que o iluminismo estaria tentando fazer. Né? Quer dizer, a grande tarefa colocada na época, né, pelo iluminismo seria de levar as pessoas a pensarem por conta própria, a pensar de maneira autônoma, né? Que é o que ele chama de maioridade, como você tinha dito, né? Por oposição à minoridade. Maioridade e minoridade no sentido do pensamento, né? Que, claro, né, como eu já tinha mencionado, tudo isso sempre, né, envolve, a gente tem as capacidades, elas estão, digamos, contidas na racionalidade, em potência, né? Para serem desenvolvidas tem todo um processo de educação, né? Em grande medida. Quer dizer, o Kant também vai ter um livro sobre pedagogia, né, que é interessante, porque tem que ser, e o iluminismo tem esse papel, né, de fazer com que as pessoas sejam capazes de pensar por conta própria. É aquela fórmula sapere aude, né, que tem o sentido de ousem saber, pensar, né? E aí, enfim, a ideia seria que o ser humano estivesse nessa época, né, o Kant muitas vezes se refere, né, a época da crítica no sentido, né, do pensamento crítico, né, é o mote dos principais livros dele, né, crítica, para que justamente seria uma época em que o ser humano está chegando à maioridade. A gente sabe que não é bem verdade, né? Senão a gente não estava elegendo Trump nos Estados Unidos e Bolsonaro no Brasil, né? Então, essa história, na realidade, não deu muito certo, né? A esperança iluminista, né? Infelizmente, não, né? Às vezes parece, né, que a coisa vai melhorar e tal, mas de repente, enfim, que é a grande questão para muitos intelectuais na época do nazismo, né? Como é possível, né, que o país do Kant, né, do iluminismo, disso tudo, tenha desembocado naquilo. Bom, então ele está lidando ali com esse tipo de coisa, né? Então, tentando pensar, né, um elemento universal na história humana, e ao mesmo tempo, a partir do fundamento da própria moral, o que seria um ideal moral regulador. Isso é uma coisa que à noite, em função da pergunta do Jonas, né, eu procurei explorar um pouco mais, refletir um pouco mais sobre isso, né, porque, vejam, acho que eu falei também, né, de manhã, mas acho que eu acabei explorando mais no diálogo ali com aquela pergunta, né. O imperativo categórico, ele funciona, né, como
um critério, uma baliza, né? Isso eu tenho falado várias vezes, né? Não significa que o ser humano de fato vai agir, né, de acordo por dever o tempo todo. Não, né? O Kant não tem nenhuma ilusão quanto a isso. Pelo contrário, né? Ele tem uma ideia do ser humano, eu coloquei aqui, né, de brincadeiras, porque ele fala de um antagonismo de forças, né? O ser humano como, já falei, o lobo do próprio homem, uma concepção parecida com a do Hobbes, ele não usa essa expressão, mas a ideia é que você tem um antagonismo de forças, né, na humanidade. Então os seres humanos estão sempre em confronto. Se todo mundo seguisse o imperativo categórico, não ia estar em confronto, ia ser como um reino de anjos, né? Estaríamos todos sempre em paz e praticando o bem o tempo todo, né? Isso não existe na realidade. Por isso mesmo que é um ideal moral regulador, né? Ou seja, que serve para regular, para balizar, né, inclusive a nossa reflexão, o nosso pensamento sobre a sociedade, sobre a história, né? Sem grandes ilusões de que isso vai acontecer ou vai acontecer depois de amanhã, né? Ele fala de um progresso muito lento, ele fala de uma tarefa infinita, que nunca vai se completar. Daí a importância da esperança no autor moral no mundo, que eu trouxe, né? Aqui é uma citação que eu fiz de manhã e não fiz à noite, né? Que eu comentei aqui no começo, que deu uma descompassada assim, nas aulas, sobretudo terça-feira, elas seguiram caminhos um pouco diferentes. De qualquer modo, né? Então, está ali, né? O imperativo categórico ele também é importante para funcionar aqui como um elemento regulador. E, ao mesmo tempo, né, uma tentativa de pensar a história nessa chave. Quer dizer, você tem, né, sim, uma história, uma realidade de confronto, né, de confronto entre nações, ou seja, de guerra. Essa é a realidade, né? Então, por isso que ele vai, na Paz Perpétua, pensar uma Liga das Nações, uma espécie de proto-ONU, né? Ele já está com uma ideia ali. Por isso que ele foi tão resgatado na época da criação da ONU, né? Porque ele já tinha ali um plano, né? Uma ideia de uma organização das nações para tentar colocar no âmbito internacional, fazer funcionar no âmbito internacional algo semelhante ao que funciona até certo ponto no âmbito nacional, ou seja, o direito, né, o ordenamento jurídico que funciona nacionalmente, tentar pensar isso, que é exatamente, né, a proposta da ONU, que outra coisa que, enfim, atualmente a gente está num momento bem pessimista quanto a isso, né? Mas a questão é, bom, mas se o ser humano tem esse ideal regulador, ninguém age desse jeito, então sempre brigando, como é que eu posso esperar que está chegando à maioridade, está havendo algum tipo de progresso no sentido moral? Aí ele vai adotar para pensar isso, é como se houvesse uma certa providência, ou seja, uma sabedoria superior, né? Algo parecido com o intelecto divino, fazendo com que as coisas, sem que nós nos demos conta, ou sem que nós intencionalmente estejamos produzindo aquilo, mas pelo próprio fato de haver a competição entre os seres humanos, pelo próprio antagonismo de forças, vão se estabelecendo acordos e por meio desses acordos vão se criando situações mais, digamos, civilizadas. Que é bem a lógica, né, do contratualismo hobbesiano. Abre-se mão de uma irrestrita liberdade, que seria uma liberdade no sentido empírico, né, no sentido que não é o Kant que importa para o Kant, mas em nome de segurança, né? Abre-se mão da liberdade irrestrita para ter mais segurança, abre-se mão de atingir todos os objetivos, né, egoístas que cada um tem, né, que cada um gostaria, sei lá, de ter o máximo de poder possível, o máximo de dinheiro possível, sei lá, né? Mas a gente, né, entra num estado de paz, numa certa harmonia, por conveniência. Então vejam, não é por causa da lei moral. A lei moral está ali, funciona como um critério para pensar tudo isso, mas ele sabe que, de fato... Porém, esse é o momento, né, que se vê, quer dizer, na época do iluminismo, parece que está havendo um progresso, né, que o século XIX vai, né, teoricamente levar adiante, né, a ideia de progresso no positivismo, né, enfim, o século XIX na própria ciência, quer dizer, tem uma ideia de progresso, né, e
um vínculo entre a ideia de progresso e a ideia de iluminismo que é muito forte nessa época e que fica para o século seguinte, né, e que vai ter uma espécie de refluxo, né, no século XX com as grandes guerras mundiais. Né. Mas, enfim, então nessa época ele está olhando para a história e pensando que é como se houvesse uma espécie de inteligência organizando, né, as coisas para que aconteça muito lentamente esse progresso, né, moral. Portanto, já está em operação aqui essa lógica do como ser, que eu mencionei, né, que é fundamental na terceira crítica. Ou seja, nós pensarmos a história como se houvesse, né, essa providência. Então a gente vai tentando, né, claro, parte das ações, inclusive políticas, de política, né, internacional, etc., são intencionalmente, né, planejadas, etc. Então, quanto mais ilustrados, né, as pessoas forem, é a época dos déspotas esclarecidos, né, inclusive na Alemanha. O Kant tinha uma grande admiração pelo... Eu sempre confundo. Frederico II, que é o déspota esclarecido, que, salvo engano, morre em 1786 e é sucedido pelo Frederico Guilherme, não sei se primeiro, segundo, alguma coisa assim, que dá uma guinada conservadora na época, né? Só que, então vamos dizer, o Kant está pensando tudo isso, né? Ele tem na Prússia, né, um déspota esclarecido, está acontecendo a Revolução Francesa, né? Quer dizer, 1789, né? Então vai acontecer um pouco depois, mas há uma tendência, né? Já teve as revoluções inglesas, quer dizer, há uma tendência a uma política mais iluminista, digamos assim, né, na época. Ele está pensando isso. E quanto mais ilustrados forem os caras que estão cuidando, né, do governo, das relações entre os países, melhor. Bom, ele próprio então viveu, né, já um pequeno refluxo aqui, né, porque quando entra esse outro rei, né, o Frederico Guilherme II, que parece que era, né, um cara medíocre, né, em comparação com o anterior, e aí ele bota um ministro, não lembro exatamente, um ministro que faz a censura dos livros, esse tipo de coisa, né, super conservador, né, então os caras justamente entram uma turma ali meio, né, acho que não chegavam a ser comparáveis à turma do Bolsonaro e do Trump, mas que vão nessa direção, né, da censura e tal. Inclusive o Kant, ele passa a ter preocupação, né? No livro da religião, por exemplo, tem muita discussão assim, sobre quanto do livro, né, o Kant escreveu pensando na censura, etc. Ele teve dificuldade para publicar. Tem uma série de coisas assim, né, que vão acontecer na vida dele, na história das publicações a partir de 1786, que marca um pouco desse tensionamento, coisa que não acontecia até então, né? Então havia uma liberdade de pensamento muito grande. Seja como for, assim, então, nesse período, o que o Cassirer procura chamar a atenção? Para o fato de que a lógica desse como seja já aparece, né, quando o Kant está pensando na história, e vai aparecer aqui vinculada a uma reflexão sobre a natureza, que, evidentemente, né, e aí inclui o ser humano. Só que isso significa, vejam, que a gente vai ter 3 sentidos diferentes de natureza. Tem a natureza num sentido mais estrito, que é essa que nós organizamos, por assim dizer, né, no conhecimento físico-matemático, que é aquela da experiência que tem um sentido mais estrito, e com relação a essa a gente pode estabelecer um conhecimento mais seguro, né, verdadeiro, naquele sentido da correspondência, né, entre o que a gente pensa e o que acontece. Tem aquilo, né, que eles chamam muitas vezes de natureza da razão, que é algo que está, de certo modo, pressuposto a todo tempo,
quer dizer, é um pressuposto geral da obra dele. Porque ele, para poder fazer todo esse sistema baseado num conhecimento da subjetividade, é porque, então, existe uma natureza humana intelectual, né, moral, etc., que é possível conhecer, a qual ele se refere, a gente, quando citou aquele parágrafo que a Isabela lembrou, né, o primeiro, do prefácio à primeira edição, lá ele fala, né, a razão, por sua própria natureza, tem questões que ela não pode deixar de fazer, mas ela não pode responder. Né? Então ali tem um conceito de natureza que não é esse, e ele vai ter que alargar o conceito de natureza para pensar essa natureza que estaria sendo orquestrada por uma providência, ou, né, providência no sentido religioso, né, uma providência divina, um intelecto divino que está organizando as coisas mais, em termos mais gerais, coisa que ele não está pressupondo aqui. Né? Então, vamos dizer, tem uma natureza em sentido mais estrito, uma natureza em sentido mais amplo, pensando no mundo, e aquilo que ele chama de natureza da razão. Talvez a natureza em sentido mais amplo e a natureza da razão acabem por se articular pela ideia do suprassensível, né, do mundo inteligível, que essa citação eu fiz de manhã e à noite, está naquela passagem da fundamentação em que ele fala do mundo inteligível contendo fundamento no mundo sensível, que é uma ideia que reaparece com força aqui, quando ele está tentando juntar as partes, né, porque vejam, vai ficando tudo meio solto, né? Ora, eu estou falando, ó, acaba tendo 3 conceitos de natureza. Ali ele está falando de um jeito, aqui ele está falando de outro. Né? Tem o conhecimento teórico é uma coisa, a moral é outra, a história é outra, né? A estética, a arte é outra. Enfim, a coisa vai ficando, né, plural, assim, né? Você tem várias esferas diferentes, e aí, bom, né, ele ainda tem esse, vamos dizer, né, esse viés sistemático, que isso ele herdou, né, da tradição metafísica. Então, por mais que ele tenha incorporado as críticas do Hume, né, esteja tentando responder a elas de uma maneira satisfatória e já não possa fazer um sistema exatamente como eles faziam, ele ainda quer construir um sistema que pare de pé, né, que seja um sistema no sentido forte. Coisa que o Nietzsche, por exemplo, vai criticar, né? A gente vai ver. Essa pretensão sistemática, né? Uma coisa que, de fato, enfim, depois do Hegel, sobretudo, né, passa a ter todo mundo tem uma certa cautela. Ninguém vai chegar hoje e falar assim, olha, eu vou começar a montar meu sistema filosófico. Né? Se alguém falar isso, todo mundo vai dar risada, mas, enfim. Então, Kant ainda está. Né? E por isso que isso passa a ser um grande problema, né? Porque ele está montando a coisa e a coisa, ele está meio que perdendo o controle. Né? Então, uma hora ele começa a se preocupar em juntar tudo. Essa é uma preocupação que está aqui e que ele enfatiza no primeiro momento. Na introdução isso aparece com força. Né? E o Cassirer tenta mostrar, de fato, essa é uma intenção do livro, mas não é a intenção principal, segundo o Cassirer. Quer dizer, é como se assim, o Kant está tentando dar conta de 2 problemas, que na verdade o Cassirer tenta mostrar que é um problema só, vou falar disso daqui a pouco, ou pelo menos, né, enfim, estão numa mesma chave, e tendo resolvido, quer dizer, tendo enfrentado esses problemas, né, de um certo modo, ele então acredita que esse livro, né, que ele escreveu para resolver esse problema, de algum modo ele está oferecendo uma solução para a questão sistemática. Mas não é que ele foi escrever, que ele pensou tudo, que ele pensou a estética, pensou a teleologia para juntar as partes que estavam soltas. Não. Ele construiu mais 2 partes que estavam, a princípio, também soltas, né? Só que ele, por uma série de razões, isso a gente vai discutir um pouco mais, né, nos seminários, ele acredita que isso vai dar conta de juntar os sistemas, né? Coisa que não convenceu tanto assim muitos leitores, né? Por isso que né, os 3 idealistas, né, o Fichte, o Schelling e o Hegel, não se satisfazem com a solução dele e vão tentar montar o sistema deles, resolvendo os problemas que o Kant deixou abertos, segundo eles. Né? Então, a solução que o Kant dá talvez não seja satisfatória, porque
tem uma dualidade muito forte entre, né, vamos dizer, mente e mundo, entre subjetividade e objetividade, que, vamos dizer, a solução que ele dá para a coisa, como é muito hipotética, né, ele insiste demais nessa chave. Por um lado, isso é interessante para a gente hoje pensar numa atualização do Kant, né, mas do ponto de vista da época, né, que ainda está tentando montar um sistema perfeito, fica meio, né, meio frágil, né? Enfim, por isso que gera tanta reação, né, no sentido... Porque, por exemplo, né, essa coisa do que eu estou dizendo, do inteligível, do suprassensível, que é um termo que ele vai usar mais, como forma de resolver o problema do sistema, só que é um suprassensível, que a gente pensa, né, o mundo como se fosse organizado assim, assado, aí está uma certa fragilidade, né, porque é uma solução hipotética. Então, e o Kant, como a gente viu, ele fala, olha, não tem conhecimento no sentido forte de nada disso. Né? Então ele vai falar numa providência, né, vai falar nesse progresso moral, né, numa teleologia da natureza, mas ele não pode dizer que isso é conhecimento no sentido forte, porque não tem o quê? Não tem correspondência na experiência. É o lado, vamos dizer, empirista, né? Quer dizer, a influência do Hume, nesse ponto, né, ele não abandona a ideia de que para você poder falar em conhecimento, no sentido forte, você precisa da experiência, você precisa da chancela da experiência. Se você não tem essa chancela, é tudo especulação, uma especulação que pode estar certa, pode estar errada. Então, como é que os idealistas vão resolver? Outra coisa que a gente vai criticar. Criando uma figura que o Kant ostensivamente recusa, que é a intuição intelectual, que seria uma intuição que não é da experiência, mas sim disso que seria o mundo inteligível. Então, você, com isso, daria, né, ao conhecimento do absoluto, digamos, o mesmo estatuto que se dá ao conhecimento da experiência, que é o que o Hegel vai fazer, em alguma medida, né? Uma maneira de ver, pelo menos a partir daqui, né? Você tem um conhecimento do absoluto. Então, é como se o Hegel, através dessa figura, voltasse, né, para a metafísica clássica, resgatasse as pretensões, não exatamente da mesma forma, claro, mas de alguma forma, né, resgatando. Essa é a perspectiva neocantiana, né? Mostrar, olha, esses caras aí que vieram depois do Kant, eles são pré-críticos, eles são pré-kantianos, eles são dogmáticos da moda antiga, porque eles colocam em cena uma intuição intelectual que é inadmissível. Fala. Eu não entendi direito exatamente essa parte de onde aparece esse intelecto divino, sendo que não tem uma correspondência na experiência. Tipo, eu não entendi se tem ou não nessa parte. Ficou meio confuso para mim. Não tem. O Kant não tem. Só que não tem, mas ao mesmo tempo é como se até eu estou usando, a natureza sugerisse, no caso, né, sobretudo quando ele vai pensar o quê? O organismo vivo. Quer dizer, parece, por exemplo, né, se a gente pensa no organismo humano, né, na maneira como tudo está organizado, né, a função que cada órgão tem no corpo, a sistemática de funcionamento de um organismo nos leva a pensar, né, em algum tipo de programação inteligente, né? Não parece ser uma coisa totalmente aleatória, totalmente fortuita, né? Que seja tão bem organizado, né? E aí você tem um problema num órgão, o outro corrige, quer dizer, o nosso organismo, né, enfim. Então é como se assim, isso é sugerido pela experiência. A experiência sugere, nos dá a pensar, vamos dizer, nos leva a pensar nessa direção. Acho que isso é talvez até próprio do senso comum, né? A gente tende a pensar dessa forma. Não sei se vocês concordam. Né? Tudo bem, hoje a gente tem uma influência muito forte, né, de uma certa concepção muito dura de ciência, positivista e tal. Então talvez a gente tenda a pensar, não, né, isso não faz sentido. Deus um delírio, né, como diz o Richard Dawkins. Então a gente criou no próprio senso comum, né, um certo pé atrás em relação a esse tipo de explicação. Mas
se a gente desconta essa parte, é razoável você imaginar, poxa, né? E pensando mesmo na progressão das espécies, né? A partir do Darwin, embora no Darwin não tenha exatamente isso, né? Como é que um organismo, né? Uma espécie vai se adaptando e surge outra, que toda essa, né? A lógica da vida sugere uma certa programação inteligente, digamos assim. É como mais se fosse uma organização mesmo, não É. como se Deus estivesse na natureza, né? Isso. Peraí. Como se... Peraí. Nossa, confundi agora. Não. Como se Deus estivesse Tá. organizando. Só que eu não posso assumir que ele está, eu não tenho conhecimento, eu não tenho correspondência, então eu não posso afirmar isso. É diferente do que acontece aqui, porque as teorias que eu elaboro na física, eu consigo, através de experimentos, comprovar e falar, olha, está certo, a Terra gira em torno do Sol. Né? Se eu estudo, né, um organismo humano, sei lá, desenvolvo uma teoria a respeito de como funciona o fígado, os rins, tal situação, né, enfim, tudo que a medicina vai produzindo, e remédios, etc., que funcionam, você tem a contrapartida empírica. Agora, quando você está pensando a vida e fala, olha, é tudo muito bem organizado, como é possível, né, que isso seja assim? Parece que tem Parece que tem. Mas se você formula isso como uma hipótese, você não tem como verificar. Continua sendo uma hipótese. Nada impede que um outro cientista chegue e fale, é tudo fruto do acaso. Como refutar? Né? Um não consegue, por isso também é um absurdo dizer, por isso também é um delírio dizer que Deus é um delírio. Porque é o mesmo grau de dogmatismo. Você está assumindo que comprovou que qualquer outra hipótese explicativa está furada. Né? Não dá. Você não tem como refutar. Aí até pensando no Popper, você não tem como refutar uma coisa que não é falseável. Né? Então você afirmar, não existe Deus. Essa hipótese, ela não é falseável, ela não é testável empiricamente. É algo que você assume. Né? Tudo bem, você não tem como provar que sim, eu também não tenho como provar que não. Acho que nesse ponto, né, o Kant oferece um bom argumento. Ele sabe disso, então ele fala, olha, parece que é assim. E é isso que ele está dizendo, parece que é assim. Ele não pode ir além de dizer que parece que é assim. Você perguntou. Essa questão do tipo, pro âmbito da física, né, pro Kant, você teria que fugir da pergunta. Seria Sim. uma boa Né? resposta, tipo assim. Na física essa pergunta, no máximo, né, ele vai dizer isso, eventualmente pode ajudar como uma hipótese reveladora também, mas de maneira muito mais indireta, digamos assim. Né? Tipo, você está pensando num sistema e dentro desse sistema maior você consegue um modelo teórico que explica um setor da realidade, digamos assim. Quando você comprova a teoria, você comprova ela naquele âmbito específico, né? Ela se restringe aqui. Mas a hipótese pode ter te ajudado a pensar, sei lá, né? O Newton tinha um sistema filosófico também com Deus no meio. Então, eu poderia pensar, o Newton, a ideia de Deus ajudou ele a descobrir as leis que ele descobriu. Né? Mas isso não prova Deus. Né? Senão a gente voltaria ao Descartes, né? Está na mente, existe. Então, você prova determinadas explicações, né? Teorias que explicam aspectos da realidade, mas a prova não se estende a esses pressupostos mais gerais que você eventualmente usou para pensar. Né? Igual aquele exemplo, né, que eu mencionei, que eu lembrei do livro do Chalmers, né, que ele fala do cara que estava indo fumando maconha, caminho da Califórnia para surfar e eureka, né, teve lá uma ideia importante, não lembro, eu devia ter visto isso, exatamente quem que é para citar direito, né, mas enfim, e aí o cara, enfim, uma hipótese que depois foi testada e foi comprovada empiricamente. Agora, daí a gente não vai concluir que precisa fumar maconha para descobrir uma hipótese teórica, né? Percebe? É um pouco isso. Bill fala desse momento, né, dessas eurecas, ele chama de ponto O ou ponto zero.
porque tem vários relatos, né, sobre esse, sei lá, Essa descoberta, né? É. O Chalmers acho que chama de descoberta. Quer dizer, a descoberta é uma coisa que não está relacionada diretamente nem com a indução, tem mais a ver com a dedução, mas não é diretamente. Quer dizer, tem um elemento próprio da descoberta, né, uma lógica própria, mas o que importa no frigir dos ovos para a ciência é, seja como for que o cara chegou àquela ideia, tá bom, a ideia está lá, montou a teoria, vamos testar, se funcionar, ótimo. Não importa como ele chegou à ideia. Esse é o ponto. O Kant, vejam, ele tem uma concepção de ciência, né, já falei isso, mais dura, mais rígida. Ele não sabe, né, que vai ter geometria não euclidiana, que vai ter Einstein, que vai ter física quântica. Né? Tudo isso vai relativizar, né, essa noção forte de ciência. Por isso que, quando usam, né, o transcendental, pensadores mais recentes, né, usam o transcendental para pensar a ciência hoje, se valem muito mais do raciocínio do como ser, do princípio regulativo, que é próprio da terceira crítica, do que do princípio determinante, que é próprio da primeira. Acho que foi de manhã que, não sei se foi você ou outra pessoa que perguntou da diferença entre determinante e reflexionante. Você, né? Então, o reflexionante tem muito mais a ver com essa descoberta. Quando você está vendo os casos, você pensa qual pode ser a lei para esses casos, qual pode ser a regra que explica isso. E aí como que você chega a ela? Pode ser um estalo, né? De repente, você de tanto observar, uma hora você pode ser isso. E aí você testa, né? No caso. Só que aqui ele está partindo do seguinte princípio. Nós temos determinadas categorias muito específicas, que são 12, etc., um certo modo de aplicar. Então, vamos dizer, tem uma descrição muito minuciosa, assim, que se pretende objetiva num nível, né, que, até certo ponto, se a gente pensar só na física de Newton, funciona bem. Mas não vai dar conta da ciência posterior. Mas o insight do transcendental, vamos dizer, se a gente pensar assim, essa eureka do Kant talvez tenha sido muito boa. Só que o modo como ele mesmo montou, né, ficou mais interessante no momento em que ele flexibilizou um pouco. Né? Aqui está muito, vamos dizer, ficou muito rígido aqui, ali é mais flexível. E vamos dizer, essa versão mais flexível da coisa, ela acaba sendo mais interessante para pensar a ciência posterior. Né? Mas, enfim, com isso, né, eu procurei mostrar também, que é uma coisa que eu já tinha mencionado muito de passagem, né, a preocupação que o Kant já tem com a história, que vai se tornar, né, um dos grandes temas da filosofia, né, uma das grandes preocupações da filosofia no século XIX, a começar pelo Hegel, né, e aí com desdobramento em Marx, né, enfim, então, e pensando a história e pensando a vida, é que ele vai chegar nessa ideia do como ser, né. Bom, aqui eu estava nesse slide, acho que é um pouco mais... eu estava ainda tentando explicar a questão da moral, né, que a gente já passou. Eu venho para cá agora, que é a parte, de fato, que corresponde ao que a gente estava vendo, né, do Cassirer. Então, o que o Cassirer começa, né, eu trouxe aquela primeira citação, discutindo, né, como que apareceu de repente, quer dizer, né, isso aqui eu estou tirando lá, né, eu vou até repetir o slide, então, aquele que eu estava mostrando, né, então tem tudo isso daqui já estava previsto, né, outras coisas já estavam previstas. Ele começa a prever a crítica do gosto anos antes, né, sempre 2 anos antes, ou 3. Mas a maneira como esse livro aparece, né, deixou todo mundo meio estupefato, digamos assim, né, porque
traz um monte de coisas que não estavam previstas e que aparentemente o próprio Kant não previu, né? Isso os estudiosos vão discutir, vão ver as cartas, todas essas coisas, né, que se estudam. Por que o Kant chegou a essa concepção, né? E por que, né, são as duas grandes questões, segundo Cassirer, né? Ele juntou estética, agora, né, no sentido da teoria da arte, não no sentido do estudo da sensibilidade, tá? Então, tem esses dois sentidos de estética, né? Isso é inevitável na filosofia, né? As palavras têm vários sentidos, a gente tem que saber sempre, em função do contexto, qual é o sentido que está valendo ali. Então, o Kant escreveu a Estética Transcendental, lá ele fez uma nota de rodapé, se referindo à estética do Baumgarten, que é considerado o fundador, né, da concepção moderna de estética como uma disciplina da filosofia, que estuda a arte, etc., etc., dizendo que não dá certo fazer uma estética no sentido do Baumgarten. Só que ele próprio vai fazer agora, né? Então, e aí, portanto, é um sentido que ele a princípio tinha recusado e que agora ele vai adotar, então, que é o juízo estético, justamente. Então, estética tem esses dois sentidos. Por que ele juntou estética e teleologia? E essa junção, ela é uma junção, e isso é uma discussão que os estudiosos, mesmo os críticos da época, né, os leitores da época vão discutir muito, foi uma junção forçada, artificial, para encaixar tudo, né, e para tentar com isso juntar as peças do sistema, que é uma coisa, né, muita gente acusa o Kant disso, né, já falei do Nietzsche, né, acusa bastante, o Schopenhauer. O Schopenhauer fala do mito de Procusto, né, para se referir ao Kant, que é aquele, não sei se eu mencionei. O mito de Procusto, vocês conhecem? Que é um cara, não, um dos deuses gregos lá, sei lá, enfim, que ele tinha uma cama, ele era maior do que a cama, né? Então, em vez de fazer uma cama maior, ele corta as pernas para caber na cama, né? Então, isso ilustraria assim, quando você quer encaixar uma coisa, né, você faz o possível para encaixar. Então, às vezes parece que o Kant tem esse procedimento, né? Ele precisa encaixar as peças, né? Então, tudo tem que ser 4 e 3, igual a tábua das categorias, né? Tem uma obsessão sistemática que é de fato perceptível, né? E aí brincam, né? Porque ele era muito metódico também no dia a dia, tinha coisa de caminhar todo dia no mesmo horário, que as pessoas falavam que ajustava o relógio pela caminhada dele, enfim. Então ele ficou conhecido como pessoa, né? Dizem que ele organizava as meias igual as categorias, com certeza deve ser invenção, mas, né, para ilustrar esse metodismo, né? Então, tem essa hipótese, o Kant está forçando a mão ali. Outros defendem que é necessário, né? E aqui ele vai puxar o Goethe, né, que eu mencionei como um argumento de autoridade, para mostrar como o Goethe entendeu, né? E aí o Cassirer, eu vou fazer essas citações que eu estou prevendo aqui, né, agora na sequência, ele vai se perguntar o seguinte, qual o fato da vez? Lembram, né, que na última aula eu mencionei, né, aliás, já mencionei algumas vezes, mas aqui ele parte de qual fato na Crítica da Razão Pura, para explicar o conhecimento teórico? Qual é o fato, quer dizer, o fato humano, né? Aquilo que o ser humano produziu, que ele toma como um dado, né, de partida para pensar como é possível. O mundo, a experiência, A matemática a física. e a física, né? Quer dizer, aliás, a junção das duas, que é o que marca, né, a física moderna. Ou seja, o fato é a ciência. A ciência, especificamente a física matemática, né? Então ele toma isso como fato. Esse é o ponto de partida. Ele quer explicar como é possível esse conhecimento, que é uma discussão, na verdade, que já estava posta, né? O Descartes tentando explicar isso, os empiristas também, e é justamente daí que surgiu toda a polêmica, né? Da tentativa de explicar a própria ciência. Esse é, vamos dizer, o fato do qual ele parte para pensar as condições de possibilidade. Na segunda crítica, ou nos textos, né, da fundamentação e da crítica à razão prática, qual é o fato? Moral. A moral. A moralidade como algo dado, por isso que é costumes, né? Quando a gente fala em costumes, né, a gente está pensando nas normas, nas regras de conduta que são próprias de uma determinada cultura, de uma determinada época, né? Então, isso acentua esse caráter fático, né, digamos assim, esse caráter
em alguma medida fenomênico, né? A gente poderia discutir a noção de fenômeno, né? Enfim, mas... Então a pergunta que o Cassirer se faz, e que tem que ser feita, é qual é o fato da vez. Por que muitos chegam a essa concepção de que é artificial? Porque seriam dois fatos completamente diferentes. A arte, pela qual ele então constrói uma teoria estética, né? Pensa as condições de possibilidade, e a reflexão teleológica sobre a natureza, né? Segundo alguns, ele está pensando sobretudo na biologia, que vinha se desenvolvendo fortemente nesse período e que não é bem explicada por aqui, porque essa explicação não dá conta da vida. Enfim, mas seriam, né, arte e biologia. Que relação tem uma com a outra? Seriam dois fatos diferentes, então o Kant poderia muito bem ter escrito dois livros diferentes. Uma metafísica da arte e uma metafísica da biologia, por exemplo. Por que ele juntou? Tem algum fato comum? A hipótese do Cassirer, né? Isso foi o que eu coloquei aqui, né? O fato, esses seriam os fatos, né? Na filosofia teórica física, moral, arte, não seria isso. Haveria relação? A questão que o Cassirer coloca é, qual é o fato? Segundo ele, o fato é a própria metafísica, tal como ela se desenvolveu historicamente, em torno da noção de finalidade. E que essa noção de finalidade permitiria pensar por que ele juntou as duas coisas. Basicamente, eu vou, né, citar um pouco, mas ele vai, vejam, lá para trás, pensar em Platão e Aristóteles, notadamente em Aristóteles, como surge uma certa noção de finalidade, tá? Já no Sócrates, enfim, aqui eu aprofundei um pouco, mas eu vou sintetizar isso pensando a noção de finalidade de Aristóteles, né? Que surge para resolver uma série de problemas que tinham sido deixados por Sócrates e Platão, que dizem respeito à relação entre o particular e o universal, dentro de uma ideia de todo. Isso vai desembocar na filosofia de Plotino. Plotino, que é um neoplatônico, né? Não sei se vocês já ouviram falar, tem uma certa noção de universal, né? O uno, que como que se manifesta nas coisas, ou as coisas aparecem como por participação no mundo, né? Os diferentes particulares, um pouco como acontece no mundo das ideias de Platão, né? Você tem a árvore ideal e você tem as árvores do mundo, né? Então dali você tem as coisas aparecendo. Seria o intelecto divino na modernidade. Ora, a mente do artista, já em Plotino e nessa tradição, é pensada em analogia com o intelecto divino. Quer dizer, o criador, e aí uma expressão que eles usam na época, né? O gênio criador, né? O gênio artístico, é como se ele, né, quando ele produz uma obra, é como se fosse Deus produzindo algo, criando algo, né? Inclusive isso dá para explorar em muitas direções, né? E vai ser explorado, né? Como se o artista fosse uma espécie de Deus, né? Criando, por exemplo, o escritor, né, de ficção, que cria um universo de personagens, né, de fatos, eventualmente uma outra realidade, né? É como se ele está instituindo algo que não existia, né? E faz então aí uma analogia entre o intelecto divino criando a natureza e o intelecto do artista criando a sua obra. Isso, né, no romantismo é muito forte, no Schelling. Então, vai ter toda uma... Mesmo no Nietzsche, assim, acho que é uma ideia interessante de se pensar, né? O perspectivismo a partir do artista como justamente esse que, ao criar, institui sentido, dá sentido para a vida, enfim, tem toda uma reflexão sobre isso. Mas o que o Cassirer está mostrando? Olha, isso está em toda a história da filosofia. E se a gente lembrar que o Kant, né, como eu já falei, está de olho também na história, né, e tem o capítulo final lá da Crítica da Hamburgo, que é a história da razão, faz sentido pensar que ele está tentando dar conta de uma forma de explicar o mundo que ele está vendo que opera
tanto para explicar a arte, né, funciona tanto para explicar a arte como para explicar a natureza. Sobretudo, a natureza viva. Enfim, e aí a palavra, para finalidade na época, né, no contexto alemão, Zweckmäßigkeit, que tem esse sentido de finalidade, eles estão pensando na finalidade segundo o caso do Aristóteles, né? Mas, enfim, tem toda uma discussão entre os tradutores, eu traduzi por finalidade, mas muitos traduzem por conformidade a fins, né? Porque isso seria uma tradução literal da palavra, né? Porque Zweck é fim, Mäßigkeit seria adequação, conformidade, né? Então, conformidade a fim seria uma tradução mais literal, mas que, enfim, né, cria uma espécie de geringonça, né, na língua portuguesa, né? Sendo que a palavra era uma palavra comum, corrente na época, né, na metafísica de então, e que corresponde à noção de finalidade do Aristóteles. Então, enfim, eu acho um pouco forçado, mas já tive várias discussões, inclusive né, com outros tradutores, sobre esse ponto. Então, reconheço que, enfim, são duas opções, né? Mas, enfim, essa vai ser a noção fundamental da terceira crítica, essa noção de finalidade. Por isso que naquela citação que eu fiz, né, em que ele vai com tudo para a questão da fé, no final do livro, ele fala da destinação a fins, né, que já está presente no âmbito teórico, mas aqui adquire uma outra dimensão, por assim dizer, né? Então, eu vou agora justamente citar, né, uma passagem que eu citei na última aula, o primeiro parágrafo, quase inteiro, do capítulo 6, né? Até falei para vocês darem uma olhada, né, nos itens 1 e 2, onde está basicamente toda essa tese aqui. Então, o Kant, acho que isso eu não cheguei a citar, né? Do primeiro parágrafo. Vou citar o Cassirer, então, veja. Acho que eu fui até nexo harmonioso, salvo engano, na minha citação da última aula, em que ele está falando dessa questão de como a faculdade de julgar serviria para intermediar as duas partes do sistema, né? Então, a citação terminava assim: a natureza e a liberdade, o ser e o dever, são os domínios do teórico e do moral, né, que estão separados. Natureza de um lado, liberdade do outro. Ser, dever. Precisam, de fato, por um lado, permanecer separados, segundo a ideia fundamental da doutrina crítica. Eu tenho que ter aqueles dois pontos de vista, né? Vou pensar o agir humano. Porque de um lado eu sou causado pelas leis naturais, mas eu preciso do outro ponto de vista, que é o ponto de vista da liberdade. Eu preciso dos dois. Não obstante, procura-se um ponto de vista a partir do qual enxergamos ambos, não tanto na sua diferença. Então, veja, o cara está procurando um ponto de vista, uma perspectiva em que aceita, né, dada a diferença entre eles, ele vai pensar não tanto a diferença como, prossigo aqui a citação, a sua relação mútua. Não tanto a separação conceitual como o seu nexo harmonioso, que é de alguma maneira harmonizar essas duas coisas tão aparentemente discrepantes, né, e separadas e antagônicas. Já o prefácio à crítica da faculdade de julgar trata dela, a partir daí, acho que é do livro aqui, né, como, aí ele cita o Kant, um meio de ligação das duas partes da filosofia em um todo. Então, o próprio Kant, já no prefácio, a gente vai ler a introdução, mas, enfim, quem quiser vale a pena ler o prefácio, que é curto. Ele está apontando para isso, e ele vai insistir muito nisso na introdução. Ela seria um meio de ligação das duas partes da filosofia em um todo. E aí ele traz outra citação do Kant, o Cassirer, que
aqui está feita a partir da minha tradução, né, quando eles traduziram o livro do Cassirer. Isso está na página 77 da nossa edição. Os conceitos da natureza contemplam... Bom, eu vou pular uma parte aqui, para não ficar muito longa essa citação. Mas então ele diz, Kant falando: ainda há, porém, na família das faculdades cognitivas... Tá? Então, o vocabulário é interessante, né? Porque veja, ele está falando desse transcendental, né? Está falando do vocabulário da subjetividade, né? Ele fala, né? A família das faculdades subjetivas, né? Interessante, né? O Nietzsche vai falar, ele fica inventando faculdade, né? Como se estivesse fazendo filho, uma família, né? Vai inventando faculdade. Então, ainda há na família das faculdades um meio termo entre o entendimento e a razão, porque o entendimento é o que opera aqui, né? De maneira direta, e a razão ela é mais ampla, e no caso da filosofia moral é a razão apenas, é a razão prática, porque o entendimento no âmbito moral, que é categoria, aplicação, etc., ele, vamos dizer, a gente poderia pensá-lo, usando o termo anacrônico, né, mas vai ser muito forte depois, como razão instrumental, pensamento calculador, né? A razão moral, né, a razão prática, não. Ela é a que nos obriga a agir moralmente, em tese, né? Enfim, coloca um dever. Trata-se, o meio termo, trata-se da faculdade de julgar, da qual há boas razões para supor, por analogia, que também deveria conter em si a priori, se não uma legislação própria, um princípio próprio para buscar leis, meramente subjetivo em todo caso, tá? Mas é subjetivo, apesar do meramente aqui, que eu às vezes uso para diferenciar, ele está servindo ao subjetivo geral, né? Universal. Então, se não uma legislação própria, um princípio próprio, né? Etc., etc., pode possuir um terreno... Peraí, não entendi aqui. Ah, tá. Se não uma legislação própria, quer dizer, se não uma legislação própria, como a do entendimento aqui e a da razão prática na moral, pelo menos um princípio próprio para buscar leis. Mas veja, analogia com o que ele fez no âmbito teórico e no âmbito prático. Ou seja, dado, né, um problema, eu vou buscar as condições de possibilidade para explicar aquilo. Então, talvez não uma legislação tão ampla, né, digamos assim, mas um princípio próprio para buscar leis. Meramente subjetivo significa, está na nossa cabeça. Parece que é assim para a gente. Talvez para os cachorros e para os gatos não pareça, né? E talvez para um outro ser que não fosse racional, mas fosse também não parecesse. Mas, então, um princípio próprio para buscar leis, que, mesmo sem ter um campo de objetos como seu domínio, campo específico de objetos, pode possuir um terreno, todavia, cuja constituição seja tal que justamente apenas tal princípio poderia ser aí válido. Tá? Isso a gente vai ver essa passagem nos seminários. A gente vai especificar um pouco mais algumas noções que estão aqui presentes. O importante aqui, que o Cassirer vai explorar, é a noção de analogia. Porque aí ele, em seguida, comentando, né, a partir dessa citação, ele diz: na literatura kantiana, tornou-se uma visão corrente e geralmente aceita que a analogia que Kant indica aqui, constituiu para ele o verdadeiro fio condutor para a descoberta dos problemas da crítica da faculdade de julgar. Então, o que ele está dizendo? O Kant está, na obsessão sistemática, querendo fazer o que ele fez aqui, o que ele fez na moral, agora nesse novo campo de problemas. Por analogia, ou seja, simplesmente para introduzir um terceiro campo que eventualmente sirva para juntar os dois primeiros. A estética, por exemplo, né, a estética de Kant, a estética da terceira, né, crítica, não teria tido como origem, segundo esses autores, um interesse imediato nos problemas da arte e da configuração artística. Assim se conjectura, né?
E não teria sido por uma necessidade fundada na própria coisa, né, na arte, que ela fora ligada em uma obra ao problema da conformidade a fins da natureza. Então, está entrando em questão isso aqui, né? Em ambos os casos, a preferência de Kant pela organização externa, artística e artificiosa do sistema, né? Então, a coisa de querer um sistema, né? Uma arquitetônica completa, seria o verdadeiro motivador. Esse é o ponto, né? Segundo esses leitores, dos quais o Cassirer vai criticar, né? Dos quais ele vai discordar. Então, isso, né? A preferência, que ele está falando de preferência, a gente poderia dizer obsessão, né? De Kant pela organização artificiosa, pelas divisões e subdivisões dos conceitos e pela alocação das faculdades de conhecimento às famílias singulares, provou ser eficaz, segundo esses autores. E, em alguma medida, claro, o Kant sempre dá alguma razão, né? Nenhuma interpretação vem do nada, né? Mas a questão é saber o que realmente é mais importante. E o Cassirer diz: se, no entanto, seguimos esta visão sobre a origem histórica da crítica da faculdade de julgar, seu efeito histórico deve parecer quase um milagre, pois agora acontece algo em comum, o efeito que ela produziu, né, a obra. Algo em comum. Kant, com esta obra, que tanto parecia ter surgido das exigências especiais de sua sistemática, e que só parecia destinada a preencher nela, na sistemática, uma lacuna, portanto, né, interfere mais do que qualquer outra obra dele no todo da formação espiritual do seu tempo. A partir da crítica da faculdade de julgar, Goethe e Schiller, cada um à sua maneira, encontraram e estabeleceram sua genuína relação interior com Kant. E com ela, mais do que com a crítica da faculdade de julgar, com ela, mais do que com qualquer outra obra kantiana, foi introduzido um novo movimento geral de pensamento que determinou a direção de toda a filosofia pós-kantiana. Ou seja, a importância desse livro na época, o impacto que ela teve, está chamando atenção para isso, foi gigantesco. Ora, se fosse só um puxadinho para juntar o sistema, ela teria tido esse impacto todo? Então ele diz, seria uma feliz coincidência, né? Ele fala, a feliz coincidência, em virtude da qual aqui, o que originalmente era apenas um resultado do aperfeiçoamento do esquematismo transcendental, poderia tornar-se a expressão dos problemas concretos mais profundos da formação espiritual nos séculos XVIII e XIX. Então essa feliz coincidência tem sido muitas vezes admirada, mas raramente tem sido explicada de modo verdadeiramente satisfatório. Que Kant, né, feliz coincidência, né, ele está questionando isso, que Kant, ao completar e consolidar simplesmente a estrutura escolar de sua doutrina, é conduzido a um ponto que quase pode ser denominado como a intersecção de todos os intelectuais, de todos os interesses intelectuais vivos de sua época, o Cassirer também, né, exagera, que ele conseguiu, especialmente a partir daqui, construir o conceito de poesia de Goethe, e aqui, né, ele cita um autor, que é o Windelband, que teria afirmado isso, né? Então veja, o maior escritor alemão, né, um dos maiores escritores de toda a história, que é o Goethe, o conceito de poesia do Goethe teria sido extraído da crítica da faculdade de julgar. Se é uma feliz coincidência, então isso daqui permanece um paradoxo histórico do tipo mais notável, né? E aí ele prossegue. Tá? Então veja, interessante o que ele está dizendo. Faz sentido pensar que o Kant está só ali, com essa obsessão sistemática, juntando duas coisas, e que isso tenha tido um impacto tão grande? Ou será que ele, de fato, ele estava captando algo desse movimento da época e dando expressão a isso nessa obra? Essa é a ideia. Quer dizer, o Kant está atento à história, a gente acabou de ver isso, né? Então ele talvez esteja, justamente por captar o espírito da época, dando expressão a ele. A questão é, se é isso, o que de fato está na base
unindo de saída essas duas partes da obra, unindo de saída estética e reflexão teleológica sobre a natureza. Aí ele diz, né, em seguida, então aqui, né, são essas citações que eu tinha colocado ali. Outro momento se acrescenta aqui para aumentar o paradoxo. O que cativou Goethe na crítica da faculdade de julgar não foi apenas o seu conteúdo, mas o modo como ela foi construída e sua disposição material. Por causa dessa peculiaridade da construção, Kant admitiu que devia a obra a uma época de vida extremamente feliz. Ele está aqui também, vejam, vida e doutrina, né? Quer dizer, ele está falando da obra, mas está falando da vida, e ele está tentando sempre juntar as duas coisas. E ele está acrescentando aqui um argumento, ele está falando, o próprio Kant se refere a esse momento em que ele está escrevendo a terceira crítica como uma época de vida extremamente feliz. Aí ele fala, segundo Goethe, aí ele cita o Goethe, como eu disse, né, ele usa toda hora o Goethe como argumento de autoridade, o que na Alemanha faz todo sentido. Então aí o Goethe falando, aqui, na terceira crítica, aqui eu vi minhas ocupações mais díspares colocadas lado a lado, os produtos da arte e da natureza tratados um tal como o outro. As faculdades do juízo estética e teleológica, né, então a faculdade, né, o juízo estético e o juízo teleológico, iluminavam-se reciprocamente. Agradou-me, ainda é o Goethe, agradou-me que a poesia e a história natural comparada estivessem tão intimamente relacionadas entre si, na medida em que ambas estavam sujeitas à mesma faculdade de julgar. Aí termina a citação do Goethe e diz, mas precisamente esse traço básico da obra que atraiu Goethe foi o que constituiu desde sempre o obstáculo para a apreciação crítica, ou a apreciação da crítica filosófica, quer dizer, os filósofos, né, que não têm a sensibilidade do Goethe, né, não entenderam direito, parece, né? E, sobretudo os posteriores, depois ele vai falar, né, os que vieram mais para frente, que aí vão ter menos sensibilidade ainda. O que para Goethe constituía a verdadeira chave do entendimento, vale, em geral e sobretudo, para a concepção moderna, como um dos traços mais estranhos da visão e do modo de exposição kantianos. Tá? Concepção moderna aqui, ele está pensando em moderna no sentido da época dele, né? Ou seja, mais para o final do século XIX, começo do XX. Então, para essa turma, né, ele cita alguns comentadores que são importantes, né, no final do XIX ali, que quando leem falam, né, acham, comentam, estranha essa articulação que o Kant faz, enfim, não tem muita crítica, por isso que dava um pouco de importância para a crítica da faculdade de julgar, né? Só dava importância para a crítica da razão pura. Eventualmente, os que estavam interessados na filosofia prática davam atenção para a crítica, para a fundamentação e para a crítica da razão prática. Mas a grande maioria dos intérpretes, dos kantianos, né, dos leitores, porque o Kant ele já é muito lido, muito comentado, muito citado na época dele, né? Ao longo do século XIX já vai ter uma imensa fortuna crítica, né? Então, assim, tudo que já se escreveu sobre o Kant desde então é né, milhões e milhões de coisas, enfim, é imensurável, né? E o que ele está dizendo é, e nesse mar de coisas escritas, a grande maioria, até essa época sobretudo, só dava importância para a primeira crítica, né? E achava a terceira meio esquisita. Ele diz, mesmo Stadler, um desses comentadores importantes, que segue com perspicácia a estrutura da crítica do juízo teleológico, a segunda parte da obra, né, expressa sua estranheza nesse ponto. Ele considera que a união do problema estético com o problema da teleologia natural é de pouca utilidade, porque ele teria levado a que o valor demasiado grande fosse atribuído a um momento de significado puramente formal e, portanto, uma avaliação errada de valor mais profundo do livro. Portanto, insinuando que o livro não tem toda essa importância. E disso, então, né, então ele citou o Goethe e está mencionando um desses intérpretes. Aí ele fala, portanto, aqui estamos diante de um dilema peculiar. Exatamente aquilo que, na análise relacionada puramente ao teor filosófico da crítica da faculdade de julgar, parece, por um lado, revelar-se um componente relativamente acidental e dispensável da obra. E, por outro lado,
parece ter constituído o momento essencial de sua apreensão histórica imediata, na época, e de sua eficácia geral, né, do que ela acarretou em termos de consequências para o Goethe e para o Schiller, que ele menciona, né, mas certamente para os idealistas, para o Schelling, por exemplo, para os românticos em geral. Né. Então tem, de fato, uma penetração e uma recepção muito importante e positiva, né, no âmbito da criação intelectual, artística, etc., né, que os meros comentadores, historiadores da filosofia não entenderam direito, porque eles não são que nem o Goethe, claro, né, nem como Schiller, nem como Schelling, nem como os românticos. Precisamos ser modestos, se perguntando, né? Precisamos ser modestos em relação a esse resultado? Ou acaso existiria, apesar disso, um nexo mais profundo entre a estrutura formal da crítica da faculdade de julgar e seu problema concreto básico, que foi se obscurecendo depois, né, gradualmente, enquanto para a formação espiritual do século XVIII, seus pressupostos peculiares ainda estavam imediatamente próximos e acessíveis, né? Claro, essa, né, é aquela pergunta que você já indica, né? O que você está pensando. Então, ele está sugerindo justamente isso. Vamos ver que oração. E é interessante que nessa época, né, no século XVIII e XIX, que surgiu o espiritismo, né? Aquelas práticas todas. Acho que é mais um 19, não? Foi 1800, 1800 e alguma coisa, né? O Allan Kardec, acho que é. Isso. E é interessante porque ele juntou, né? Como ele juntou essa questão de que o artista tem essa capacidade, né, da interpretação divina, vai dizer, da criação divina, assim como a biologia, que também é criação divina. É isso? Eu entendi direito? O que o Goethe está querendo dizer? O Kant, né? O Goethe entendeu o que o Kant estava querendo dizer, né? E o Cassiano está reforçando isso. Eu entendi mais ele falando do que o Kant. Ele vai justamente, né, mostrar como essa concepção vem lá de trás, né? E que então o intelecto do artista é concebido por analogia, nessa tradição, né? Por analogia com o intelecto divino. Assim como a biologia. Não, a biologia seria produzida pelo intelecto divino, Isso. O artista produz suas obras. Então há uma analogia entre o Isso. intelecto divino e o intelecto do artista. É porque assim, Freud, ele colocou como se o artista tivesse essa... Ele chama de inconsciente, vai? Acho eu que seria o intelecto divino. Sei lá, não sei. Não. Ele não é outra Freud coisa. não. Freud É já outra deu. coisa. Era outra coisa. Mas assim, existe um inconsciente coletivo que permeia, assim, toda a humanidade. E o artista, ele tem essa capacidade de pescar e traduzir e nortear isso, traduzir. Então, tipo assim, por que o verde Tiffany naquela época foi tão importante? Alguém conseguiu trazer o desejo do verde Tiffany que estava no inconsciente da humanidade inteira. Foi claro ou não? Não, acho que é uma explicação, vamos dizer, uma outra explicação para o mesmo fenômeno, mas que guarda uma certa semelhança. Isso. Na verdade, acho que o inconsciente coletivo, se não me engano, foi o Jung, né, que desenvolveu isso, porque não está no Freud. É verdade. Mas de qualquer maneira, né, se você vai... E o Jung já tem uma perspectiva mais espiritual, né? Isso. Ao contrário do Freud. Mas de qualquer maneira, né, pensando o inconsciente, que é uma noção que ainda não tem no século XVIII, né? Sim. O inconsciente também vai se desenvolver no século XIX. Se você pensar o inconsciente individual conectado com o inconsciente coletivo, né, você poderia pensar desse ponto de vista. Bom, o artista está conseguindo exprimir alguma coisa que só ele conseguiu captar, né? Ele tem esse que dom, diz né? respeito a isso. Então, vamos dizer, seria um modo, talvez, de pensar o inconsciente coletivo, digamos assim, como um análogo, né, do
intelecto divino, numa chave não necessariamente religiosa ou espiritual, uma chave eventualmente desprovida dessa carga. Isso. Mas é uma analogia interessante, sim. Talvez, né, essa perspectiva ela seja mais próxima da maneira como Schopenhauer vê a criação artística, embora, né, o Schopenhauer ele seja muito influenciado pelo Kant. Não dá para explicar o Schopenhauer em 5 minutos, mas quando o Schopenhauer ele faz o seguinte, ele pega a distinção fenômeno-coisa em si do Kant e fala, olha, né, o Kant, tudo bem, né, ele fala coisa em si é incognoscível, mas sempre que ele vai pensar a coisa em si, né, e em nós, o que seria o em si, ele vai pelo caminho da razão, como a gente já viu, inclusive para pensar a fé, né, aquela citação que eu fiz semana passada. Então, quer dizer, o que está relacionado ao em si para o Kant? O inteligível, o racional. O Schopenhauer e o desejo, né, o elemento instintual, impulsivo, etc., está ligado ao sensível. O Schopenhauer inverte essa relação e diz que o em si é a vontade no sentido do desejo, do impulso, do instinto, quer dizer, aquilo que a natureza colocou em nós. E aquilo que nós produzimos com o intelecto é derivado da vontade. Percebe? Sendo que no caso do Kant, inclusive na moral, é o contrário. A razão é que determina a vontade. O Schopenhauer inverte e fala, não, a vontade é que determina a razão. A vontade, só que a vontade num sentido que ele vai assumir, que seria o em si, que é o nosso em si, o em si de tudo, né? Então, por isso que o livro dele chama Mundo como Vontade e Mundo como Representação, né? Mundo como Vontade e Representação. O mundo é de um lado vontade, de outro lado representação. A representação é o que a gente intelectualmente produz, quer dizer, tudo isso de que o Kant fala é o lado da representação, que está no entendimento, né, etc. O Schopenhauer está dizendo o seguinte, tudo isso, na verdade, está lastreado numa vontade que é como se fosse, né, o em si, né, na verdade ele fala isso, né, a vontade é o lado em si do mundo, né, se fosse o em si da natureza. Com isso, vamos dizer, e é engraçado, interessante porque a gente falou do Schopenhauer, do Spinoza, né, o Kant falando do indivíduo como Spinoza que não acredita em Deus, né. Por quê? Porque para Spinoza Deus é a natureza. De certo modo, né, essa concepção do Schopenhauer tem mais a ver com isso, porque é como se fosse a própria natureza, né, uma manifestação do, entre aspas, divino. Né? O Schopenhauer se diz ateu, o Nietzsche fala que não, que ele é cristão, mas, enfim. Mas seria uma... Percebe? Isso, e como é que a vontade aparece, né? A vontade... Ela tem, em grande medida, ela vem para nós como algo inconsciente. Então, o Schopenhauer tem uma noção de inconsciente muito forte, que a gente poderia pensar que Freud lia muito, né, o Schopenhauer, isso ele admite. O Nietzsche ele leu também, claro, mas ele admite a influência do Schopenhauer. Né? Então, tem uma noção de inconsciente ali interessante. Então, acho que essa perspectiva, né, psicanalítica, sobretudo do Jung, certamente tem mais a ver com Schopenhauer e Nietzsche, né, mais diretamente, mas não deixa de ser, se a gente quiser, claro, aqui fazendo uma coisa bem selvagem, né, com essa velha questão, né, de explicar o que acontece quando o artista produz algo. Né? Quando o ser humano, vamos dizer, cria algo, há uma analogia com isso que seja o intelecto divino, seja o em si da natureza, seja Deus como natureza, seja lá o que for, né? Criando as próprias coisas do mundo. Né? Então o artista faria algo parecido. E como a representação para ele é uma espécie de, vamos dizer, uma organização mais instrumental, calculadora, que é importante para a ciência e tal, do mundo, né? A arte tem que ser o contrário disso. E a arte é que vai ser para o Schopenhauer a melhor expressão da essência metafísica do mundo. E quanto menos representativa ela for, portanto, mais fiel a essa essência ela será. Por isso que a música para ele é
é a arte por excelência. Vamos dizer, a que melhor exprime, né, a essência do mundo. Então é bem interessante, assim, essa, né, a colocação que você fez me levou a pensar nessa chave, assim. Nietzsche bebeu da fonte de Schopenhauer, então. Sim, muito. O Schopenhauer é a grande influência do Nietzsche no primeiro momento. A gente vai falar sobre isso. Depois ele vai, no livro, no Além do Bem e do Mal, né, que já é a filosofia madura, a gente vai ver ele descendo o pau no Schopenhauer. Mas a influência no começo é muito grande. No começo, né, ele se inspira diretamente no Schopenhauer. Tem um texto que chama Schopenhauer Educador, que ele fala justamente como o Schopenhauer foi o seu mestre e tal, enfim. Então tem um primeiro momento assim que o Schopenhauer é o cara. Mas depois, como todo filósofo, ele comete o parricídio e passa a atacar o pai, né? Isso vai acontecer. É nessa parte que ele fala também que o gênio cria... A genialidade é criar algo que não pode ser ensinado? Isso. Justamente porque essa lógica do gênio, que a gente explica por analogia com esse intelecto divino, numa chave de algo que é como se fosse tal e tal, ele vai descrever, em termos um pouco mais específicos, como resultado de um livre jogo entre entendimento e imaginação, como duas faculdades. A imaginação volta a ter um papel importantíssimo. É um livre jogo entre entendimento e imaginação. Esse jogo, por que ele chama de livre? Porque não tem uma regra. É livre num sentido diferente do livre da... Veja como é complicado. Mas, enfim, é um livre jogo que não tem uma regra, ou melhor, tem alguma regra, mas que a gente não sabe qual é. Então, o artista ele consegue fazer aquilo, mas ele não tem como falar para o outro, olha, se você fizer assim, 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 você vai conseguir fazer a mesma coisa que eu fiz. Porque é justamente uma coisa que não tem como ser transmitida racionalmente, digamos assim, né? Comunicada através de juízos explicativos e assim por diante. Tem uma coisa, vamos dizer, ligeiramente misteriosa nisso, né? Ainda misterioso, né? Vamos esperar que alguém... Ou não, eu prefiro que continue